Oi, galera. Oi, gente. Tudo bom? Alegria enorme estar aqui com vocês de novo. A gente está no Plural Podcast, canal de arte, de entretenimento, de cultura, onde a gente certamente traz o melhor conteúdo para você e os melhores convidados. E falando de melhores convidados, a gente hoje está com um dos maiores atores do Brasil, cara que tem uma carreira linda, tem feito muita coisa bacana e é sobre isso que a gente vai estar falando agora. Estou aqui com o Felipe Camargo, tá? Que é um prazer enorme, Felipe, estar aqui contigo. O prazer foi Sabe? meu. Prazer, Muito, muito feliz. prazer Uma honra, na verdade, né? Ter você aqui com a gente é uma honra. Você que já nos deu e tem nos dado tanta alegria com o teu trabalho. Nossa, obrigado. É um prazer poder estar dividindo aqui o espaço com você, né, Juninho? Com esse podcast tão bacana aí que você está fazendo. E vamos lá, bater o nosso papo. É isso. Querido, é chover no molhado falar da sua carreira linda e de tanta coisa bacana que você já fez na TV, no teatro. Você começou, fez Capitã de Areia lá no começo, né? Foi em 1982. Foi a primeira peça que eu fiz, baseado no livro, né, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Direção do Carlos Wilson, o Damião, que é muito conhecido aí por vários atores que começaram com ele, né? Ele botou muita gente na estrada. E dali eu comecei e não parei mais. Graças a Deus, e ganha o Brasil, né, Felipe, com obrigado. isso. Você acabou de fazer um filme maravilhoso. Vamos falar sobre isso, porque é tão interessante. Daqui a pouco está sendo lançado e as pessoas têm muita saudade de te ver e a gente precisa falar disso para que as pessoas fiquem ligadas nessa produção maravilhosa. O filme se chama 100 Dias e ele aborda a travessia que o Amir Klink fez há muitos anos atrás. Ele atravessou o Oceano Atlântico num barco a remo, sozinho. Então ele atravessou, ele saiu da África e veio para o Brasil, chegou na Bahia e sozinho num barco a remo, né? Então é uma coisa que você pensa assim, uma aventura. O cara é um dos nossos heróis nacionais, né? Assim, porque ele construiu um barco que o barco, ele, quando tinha tempestades, né, que ele pegou ondas gigantes, o barco ele virava como assim, ele descobriu essa possibilidade, né, quando ele viu uma lâmpada girando na beira do mar. E aí ele viu que aquela lâmpada, ela não se molhava por dentro. Uhum. E ele falou, é assim que eu tenho que construir o barco, né? Então, quando tinha uma tempestade, ele entrava para dentro do barco, fechava tudo hermeticamente e ficava rodando nas ondas, né? E saía, não tinha ideia de onde ele estava. E aí se orientava, porque na época não tinha GPS, não tinha nada, era por bússola, esses aparelhos náuticos, né? As estrelas, o sol, e era assim que ele entendia carta, né? Se norteava na Marítimo, vida, né? Se norteava lá no meio do Oceano Atlântico sozinho, ele só se comunicava com rádio. E, enfim, é uma travessia histórica, né? E a filha dele, agora há pouco, ela teve no Ártico também. Ela ficou 6 meses lá sozinha. Ela é incrível, eu vi. Também é uma corajosíssima, grande, assim, né? Nossa, imagina, né? Ela viu até o urso polar, assim, passando, né? Imagina um urso polar com fome no Ártico. E eu e o Amir também, né? Assim, passou por todos os perigos, né? E no filme eu faço o pai dele. Eles têm uma relação bem conflituada, né? O pai questiona muito essa aventura e, ao mesmo tempo, tem um medo que ele não revela, né? De perder esse filho. E o Amir, ele não sabia nadar direito, né? Então, o cara que não sabia nadar direito resolve atravessar sozinho o Oceano Atlântico. E a direção do filme é do Carlos Saldanha, que dirigiu A Era do Gelo, né? E vários outros filmes em Hollywood também. E quem faz o Amir é o Felipe Bragança, que está fazendo essa novela das 7 aí, agora, né?
E, enfim, cara, Deve ter sido é uma um filme experiência lindo. incrível, né, Felipe? Porque Foi, só foi. o trabalho de pesquisa de uma Uhum. história dessa é fabulosa, né? E foi muito. Toma pesquisa em cima disso, né? E o Amir, ele contribuiu bastante. Eles fizeram uma réplica do Do barco, barco. né? Igualzinho. Aí foi filmado em tanque, num tanque gigante, né? Uma produção É mesmo, né? uma superprodução. E, assim, a gente espera que vai concorrer ao Oscar aí de melhor filme estrangeiro, né? É um filme que promete, assim, ter uma carreira bem bacana em E o festivais. cinema está numa fase ótima, né, Felipe? O cinema brasileiro está numa fase Sim, ótima. Mesmo os que não estão concorrendo, muitas histórias muito interessantes, sim, muito sim. bacanas, né? É o Brasil mostrando a sua cara, né? Cara, Porque a nossa possibilidade de, de mostrar a nossa realidade, né? De nos conhecermos é através dos livros, do cinema, do teatro, né? A cultura, ela, quando o povo ele absorve a própria cultura, ele conhece melhor a si mesmo, né? sem dúvida. Felipe, teatro, você tem recebido alguns textos? Algum tem te interessado? Não, ultimamente não. E o teatro, para mim, assim, a última peça que eu fiz foi o musical da Elis Regina. Eu Feliz. fiz o Ronaldo Boscoli, que foi um dos maridos dela, né? E foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha cantado, assim. Já tinha feito algumas Aham. peças que eu cantava também, mas aí num musical, né? Trabalhar com um elenco que é Enorme, todo de gigante. atores e cantores, né, e bailarinos, né? É muito legal você ver como eles se preparam e fazer parte disso, né? Foi uma experiência nova e muito desafiante para mim, assim, foi É. muito E especial. conta a história deles no Direção, teatro, né? direção do Denis Carvalho, que Nossa, faleceu há pouco há pouco tempo, né? tempo. Um grande amigo que eu tive, assim, um diretor de televisão fantástico e dirigiu esse espetáculo também. A, o- a curadoria foi do Nelson Mota, né? O texto e Nossa, pesquisa que do ficha Nelson Mota. técnica, hein, irmão? É a Laila Garran, ela Maravilhosa. maravilhosa cantora, ela fez a Elis Regina. E olha, eu vou te dizer, eu ficava na coxia todo o espetáculo, eu acabava lá a minha participação e eu ficava na coxia olhando ela cantar e ouvindo, e era incrível. Deve ser emocionante mesmo. Foi. Porque um Mas o espetáculo. teatro, eu acho, assim, é uma coisa muito especial, sabe, para mim, né? Eu não, eu não gosto de fazer qualquer peça, porque exige uma disciplina muito grande, né? Você tem que estar ali de quinta a domingo, né? Às vezes fazendo 2 sessões. Então você tem que estar muito verdadeiro, né? Com um contato com o público direto, né? E assim, o teatro é aquela coisa muito indefinida, né? Aliás, como qualquer produto, né? Qualquer tipo de arte que você faça, você não tem ideia de qual vai ser o resultado, a repercussão, É, né? e E- ainda mais que o nosso país, infelizmente, não possibilita, porque assim, você vê, o povo demoniza tanto as leis de incentivo, mas é sim, o que ainda possibilita é. se uma produção desse tamanho como Delis Regina, uma Uhum. história linda sendo contada, Sim, uma ficha sim. técnica desse tamanho, mas infelizmente acaba se limitando É, ao Sudeste, ou muitas vezes só até o Rio São Paulo, porque para viajar um espetáculo desse é uhum. uma logística, Sim. uma possibilidade muito grande, Mas né? ao mesmo tempo, né, Juninho, é uma indústria e são milhares, milhões de empregos que são gerados, que Sim, produzem, né, e geram renda, né? E muita gente fala assim, sem saber, com muita ignorância sobre a Lei Rouanet, muita ignorância. né? Mas a Lei Rouanet, ela é um instrumento de fiscalização, porque a lei não dá o dinheiro. A lei, ela fiscaliza, né? Ela dá o quê? Direito a uma empresa de destinar 4% do que ela paga de imposto de renda para uma produção cultural, onde ela vai colocar o nome dela como marca, né? Vai divulgar o nome dela
e vai patrocinar uma empresa, um espetáculo, um show. Produto enfim. cultural. Esse espetáculo, esse show, ele tem que prestar contas ao governo. Ao mesmo tempo, essa empresa que está patrocinando, quando ela diz que 4% do imposto de renda dela é tanto, quer dizer que 96% seriam mais tanto, somados aos 4 para dar 100. Então, o que isso ocorre? Que o governo fiscaliza o imposto de renda dessa grande empresa, entendeu? Então, é uma engrenagem, né? Uma engrenagem que promove espetáculos, mas ao mesmo ela incentiva, através do imposto de renda, uma empresa a investir em espetáculos, né? Então, ela usa a iniciativa privada para realizar espetáculos, shows, né? Com o dinheiro da empresa, mas tudo com prestação de contas, seríssimo, entendeu? Eu tenho alguns festivais pelo Brasil que são via lei de incentivo. Eu tenho patrocínio de algumas operadoras, da Claro e da Vivo. Posso falar, porque estamos no nosso canal. Claro, não tem o menor problema. Cara, e isso dá um suporte, um up muito grande. Porque aí você estava falando, é uma teia muito grande. Sim, sabe? O que a gente gera de emprego, e não só para a nossa ponta, para quem produz, para quem atua, mas para quem está vendendo sua comidinha Com ali certeza, do lado de fora. Exatamente. O café, a publicidade, isso gera assunto muita para renda. quem está assistindo, para entretenimento, né? Que a gente não vive. E a mesma coisa, o esporte, ele precisa de incentivos culturais, né? De incentivos governamentais para a iniciativa privada investir no esporte. Então, tudo... porque, às vezes, existe é muito louco, né? Porque os artistas são amados, mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm desconfiança, não sei, é uma coisa meio... Não todo mundo, claro, mas existe uma admiração, mas existe também uma ideia de que o artista, ele fica meio... A vida é muito fácil. E não tem ideia do quanto um artista trabalha para fazer qualquer coisa. Trabalha Você faz muito. uma novela, você fica 12 horas, às vezes, trabalhando. Aí você vai para casa, ainda tem que decorar o texto, entendeu? Durante muito tempo, né? Porque são 9, 10 meses numa obra. Exatamente. Né? E que você não depende só do seu trabalho, porque é um coletivo ali. E nem todo mundo faz a mesma entrega também. E né? É isso mesmo, né? Não são só os atores. Aí você pega... porque tem o cenário que tem que ser feito. Então, tem o cenógrafo que bola o cenário. Tem os caras que trabalham e constroem o cenário. Tem a iluminação, né? Tem a fotografia. Quer dizer, nisso você está empregando um monte de gente também. E tem um monte de gente trabalhando para dar entretenimento. Então, é fundamental. E eu vou te falar uma coisa, muito embora ainda haja essa ignorância, porque é uma ignorância pensar desse jeito, principalmente quem não é do meio, vê muito, como se diz na internet, se vê muito close e pouco trampo, né? Mas como a gente faz, né, cara? Como a gente faz por trás, vocês atores, a gente que produz, é uma loucura, né? Não se constrói uma carreira como a sua, por exemplo, que é uma carreira sólida, que é uma carreira séria, quer dizer, isso é uma assinatura. Ter um Felipe Camargo no elenco de um filme não é só um luxo, é garantia de que é aquilo ali, pra gente, espectador. Pô, o Felipe Camargo tá. Então a gente já sabe que é uma obra que tem um embasamento legal, que tem E isso é conquista, né, Felipe, de carreira. Sim. E tem uma outra coisa também que eu acho que, se a gente pensar, né, na maior indústria do cinema mundial, que é Hollywood, que está nos Estados Unidos, a gente conhece a cultura dos Estados Unidos, muita coisa dos Estados Unidos, por causa do cinema, né? Então, quando o Brasil faz um filme como Ainda Estou Aqui, né, como o filme do Wagner agora, desculpa, meu Deus... Também passou. Escapou o nome. Agente Secreto. Então, eu vou falar de novo isso, tá? Não, e tem outra coisa, né, Juninho? Assim, quando a gente pensa nos Estados Unidos, né? A gente conhece os Estados Unidos
através do cinema. A gente conhece a história, muita coisa da história dos Estados Unidos por causa do cinema. Né? As pessoas viajam, vão lá para Nova York, falam, nossa, essa ponte que o cara fez, esteve aqui, ou vai para São Francisco, vê aquelas ladeiras, não sei o quê. Aí você pensa a mesma coisa do Brasil, né? Um filme como Agente Secreto, né? Como Ele ainda está aqui. Ainda Estou Aqui, né? Porra, logo não vai. O que eu refaço? Fala, a partir desse momento que você disse sobre Hollywood, que é Hollywood que está nos Estados Unidos, sente que a gente tem Hollywood que está nos Estados Unidos, Tá. e aí segue. Vou aqui de novo, Agente Secreto. Não, e tem outra coisa, né, Juninho? Assim, se a gente pensar no cinema americano, né, nos Estados Unidos, o mundo inteiro conhece a história dos Estados Unidos através do cinema, né? Então, se você pegar assim, um filme como Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, né? As pessoas que vêm lá fora sabem, por exemplo, que passou uma ditadura aqui pelo país, que foi uma coisa seríssima, né? Não só o público brasileiro se informa, né? Assim, o Ainda Estou Aqui é uma coisa impressionante, porque de repente, né, você vê um cara que é arrancado da sua família, uma família que tem o pai tirado dela, e por causa de um regime militar. E o cara era um deputado federal, entendeu? Quer dizer, era um político. E sumiram com ele, né? Uma coisa super grave. E aí, quando você vê uma história dessa, você está falando de família, você está mostrando o Rio de Janeiro, você está retratando uma época de um país. O Agente Secreto, a mesma coisa, né? Com um cara que era um cientista, que tinha tudo para acrescentar tanto para o Brasil, né? Uma vida liquidada, desperdiçada por um regime. E, ao mesmo tempo, você vê lá Recife, né? Então, você vê o folclore, você vê as pessoas, né? Você retrata uma época, né? O carnaval com os bonecos e tudo. Então, ali você tá vendendo cultura, você tá instruindo o próprio povo e está fazendo o povo brasileiro gostar mais do Brasil, se reconhecer e ver os lados terríveis e ver os lados bons também. E, ao mesmo tempo, lá fora, eles vão ver o nosso país. O nosso país está sendo retratado, né? Então, isso a cultura é uma coisa... Não existe um povo sem cultura. Não dá. Não existe. Se você pensar, é como se um povo sem passado, sem história, né? Sem nada, né? Então, assim... a cultura tem muito a ver com a educação também. Total. Né? Tem muito a ver com a educação, porque ajuda a formar bons cidadãos esclarecidos, né? com liberdade de pensar, de escolher, né? Isso é fundamental para o ser humano, né? Então você não pode haver um regime que queira cercear a educação, a informação e a cultura. A gente não pode acreditar um governo cuja primeira iniciativa é fechar o Ministério da Cultura. Fechar o Ministério da Cultura. Não dá. Exatamente. É isso aí. Não dá. E uma coisa, a cultura, ela alimenta o turismo. Né? Tem uma outra coisa. Né? E o país da gente tem uma vocação turística enorme. Inacreditável. Né? Enorme. Né? É isso aí. Se ninguém litoral, nunca tivesse serra, filmado o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro, enfim, o Brasil, né? Todas as coisas do Brasil, ninguém conheceria. Né? Então, isso são registros. Isso acaba virando história. Né? Isso é conhecimento. Eu ainda acho tão estranho quando eu vejo um artista, um produtor, um gay apoiando esse tipo de governo. Eu acho tão esquisito, acho tão estranho, cara, sabe? Assim, meu Deus, o que está acontecendo? É incoerente, né? Porque ele está votando numa coisa que vai tirar a própria liberdade dele, né? E vai tirar o emprego e tudo. E as informações muito mal dadas, assim... É aquilo que você falou, é como se a gente vivesse só no luxo, não tivesse uma carreira, não tivéssemos construído tudo isso e fôssemos uns vagabundos que estamos querendo. Mas isso aí foi o que tentaram fazer, né? E ainda bem que não conseguiram e não vão conseguir. E se Deus quiser, não conseguirão. Não vão, porque...
Existe o público, existem as pessoas, né, e tem discernimento e gostam dos artistas e cantam suas músicas, né? E é um contrassenso muito grande, assim. Eles sabem tanto que a classe artística tem poder, né? E credibilidade acima de tudo, porque você vê que na época, desde muito tempo, quando podiam comícios, showmícios, não sei o que, eram os artistas que eles traziam para os palanques. Sim. Porque ao artista se dá credibilidade. E é justamente onde querem censurar, né? Querem desqualificar o artista para tirar a opinião deles, né? Para desacreditar a opinião deles. E isso é muito difícil, né? É muito difícil. Você pegar a Alemanha lá do Hitler, o que aconteceu? Os artistas foram embora, mas ele não destruiu a arte, ele não conseguiu, né? A arte venceu a guerra, porque havia, né, graças a Deus, se falar de bem e mal, né, o bem acaba vencendo. Entendeu? É isso. É duro, né? Mas por isso que a gente tem que estar muito atento, né? Eu acho que mais do que nunca a informação ela precisa ser checada, né? Assim, eu acho que você acreditar em qualquer coisa que te dizem, que você vê, entendeu? E agora com a inteligência artificial, mais ainda. Então a gente tem que prestar atenção muito nos órgãos oficiais de imprensa, porque eles é que traduzem a verdade. A verdade. Né? Porque se você for pegar, você vê um vídeo e aí aquele vídeo te conta uma história e você acredita nela e está acabado, não, tem como checar, né? Você pesquisa. Né? Acredita e multiplica, né? E compartilha com um monte de gente da mesma tribo. Da mesma maneira, você vai pegar um candidato aí a algum cargo político agora, né? Nós vamos ter eleição aí de deputado, governador, presidente. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que se informar. Você vê o deputado lá, o candidato, dizendo milhões de coisas que vai fazer, que vai não sei o quê. Aí você tem que checar qual é o passado dele, o que ele realmente fez para estar dizendo aquilo que ele está dizendo agora, né? Então, o voto é uma coisa que tem que ser muito consciente mesmo, muito consciente. O consciente, poder que o povo tem, né? E o voto não pode ser preguiçoso, né? Porque essa hora, esse momento ali, que o sujeito está a pessoa está ali na urna e que vai votar, ela está ajudando a decidir o futuro do próprio país. Ela vai estar ajudando, ela vai estar decidindo a vida dela, como vai ser a vida dela nos próximos 4 anos. Porque tem a Câmara dos Deputados, tem o Congresso, né? Tem vereador, não é só o presidente que governa, né? Ele tem que governar com todo mundo que está ali em volta. E essas pessoas que estão ali em volta, no Congresso, governando, são fundamentais e tão importantes quanto, porque elas formam um conjunto. Então, se o sujeito vota lá, se a pessoa vai lá numa urna e vota no presidente, vota o resto tudo em branco, ou anula, ou vota em qualquer um sem saber, ela não está nem votando no presidente, entendeu? Ela está votando... Está votando o presidente, mas não tem o mesmo peso de que se ela fizer um voto completo. Né? Essa eleição é fundamental para o destino do nosso país. Não são nem os 4 anos. É muita muito coisa mais, que vem por aí. Avante. Né? Porque a gente pode entrar num retrocesso enorme, né? que já acontece nessa Câmara, nesse Congresso, ou a gente pode entrar realmente num caminho de um país para um futuro, porque o Brasil ele é riquíssimo em minerais raros, em petróleo, em muita coisa, né? Que o mundo agora, a reserva de água, praticamente, eu acho que não sei qual o país que tem uma reserva de água maior do que o Brasil. O Brasil, a maior floresta do mundo é a nossa. A maior floresta do mundo. Entendeu? Então, essas coisas são bens do Brasil que não podem ser entregues a nenhum governo estrangeiro. É muito forte, é muito sério tudo isso. E a gente realmente precisa dessa consciência, cara, porque
você elege o presidente, mas ele não tem maioria, né? Na Câmara. Exatamente. E aí, como é que ele vai governar? Né? Aí tem que ficar fazendo acordos e acordos e acordos, né, sobre coisas de interesse público que o Congresso não deixa passar. Enfim. É complicado. Felipe, me fala uma coisa. TV aberta, você tem visto alguma coisa? Tem observado tem alguma coisa que te chame a atenção ainda? Ou não? Ou vai mesmo para o que você quer assistir? Estou te perguntando isso porque tenho conversado com alguns colegas seus de profissão que pouco têm visto TV aberta porque acham que o que está sendo produzido hoje não são coisas mais tão consistentes ou que peguem o público de alguma forma. Não, eu discordo. Eu acho que tem muita coisa boa passando na TV aberta ainda. E eu vejo, assim, nas novelas, né, grandes interpretações, sabe? Eu gosto de ver meus colegas trabalhando, os textos que são criados, as histórias, né? Teve um remake aí do Vale Tudo, que foi muito bacana de ver, assim, eu achei muito legal. E eu acho que, assim, são produtos nossos, né? Aquela história. Eu acho que, é claro, mas, por exemplo, falando da Globo, né? A própria Globo tem o Globoplay também, que tem streamings e séries, né? Que são outras. Por exemplo, está passando uma novela mais curta agora, que é o Guerreiros do Sol, que é uma novela brilhante, maravilhosa. E né? é uma turma nova boa, né, cara? Que elenco. Então, tem muita gente boa surgindo, né? Tem os atores que todo mundo conhece. É uma mistura e sempre foi assim, né? Eu cheguei numa hora que tinha os atores, né, que vieram antes de mim e que me ensinaram e que eram meus ídolos, como o Tarcísio Meira, né, o Francisco Oco, o Tony Ramos, né? Então, assim, esses caras estão aí, né? O Tony, né? O Tarcísio, pô, foi um ídolo meu, assim. Foi um cara que ajudou a construir a Rede Globo, né? Ele faz parte da cultura nacional. Então, eu acho as novelas, assim, fazem parte da nossa cultura. Acho que o povo brasileiro adora novela. Noveleiro, né? E eu gosto de ver. Eu não vou dizer que eu vejo todo dia, mas, não dá, né? mas eu paro, volta e meia para ver o que está sendo feito, entendeu? Adoro ver meus colegas trabalhando, brilhando, entendeu? E eu acho que é mais um espaço, é mais um produto. Tem muita gente que não tem dinheiro para pagar um streaming, né, e que vê a novela na TV aberta. E isso é super importante, porque a gente, assim, falando de mim, eu sou um privilegiado, né, de ter... tenho a Netflix, tenho a Amazon, a Disney, a Prime Video. Tem gente que não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro para isso. Outra realidade, vai ver, né, Felipe? novelas e gosta, né? E aplaude. E elas são necessárias não só como um produto, uma opção para assistir alguma coisa, mas também são necessárias para essas pessoas, né? É como você falou, é um produto nosso mesmo, assim, muito cultural essa coisa da novela, que melhor produz novela no mundo é o Brasil. Com certeza, e não há dúvida. E todos os países do mundo compram novelas brasileiras, né? Quer dizer, todas. Exatamente. É mais aquilo que a gente estava falando, né? De conhecer a cultura brasileira através de novelas. Da novela. Né? Porque elas são vendidas aí pelo mundo todo e o mundo todo vai conhecendo o Brasil, né? Vai consumindo. Quem assiste novela vai conhecendo o Brasil desse jeito. Quem vai ao cinema conhece de outro. Né? Quando uma peça de teatro vai lá para fora ou uma pessoa vem de fora, vê uma peça de teatro aqui, isso tudo é intercâmbio, né? Tem se falado muito de viralatismo. Eu acho uma coisa assim meio ridícula, sabe? Porque o ser humano é vira-lata. Ele está sempre consumindo outras culturas. Não dá para ser diferente, infelizmente, né? Não, mas não é questão disso. Assim, se você for pensar, né? Lá o Império Romano se inspirou em quem? Nos gregos, lá no meio com os egípcios. Aí você pega depois a França,
se inspirou na Itália, nos romanos, foi influenciado por quem? Você pega os Estados Unidos, se você olhar, é um vira-lata da Inglaterra. Então, assim, eles uma vieram lá da cadeia, né, Inglaterra. Felipe? É uma cadeia de vira-latice. Então, assim, somos todos vira-latas, sabe? Na boa, eu adoro ser vira-lata e consumir tudo que é cultura. É e que não o me povo também sinto tá muito inferiorizado. radical, tem umas Mas coisas muito complicadas tem também esse de viver. complexo de inferioridade, entendeu? Porque é o primeiro mundo. O primeiro mundo tem milhões de problemas, assim, e nós temos outros. E eles têm qualidades e nós temos outras. Eles têm uma história, nós temos outra. E cada país tem uma história, e cada país é uma cultura. E nós somos diferentes, e a nossa riqueza é a diversidade. Entendeu? Então... Tá tudo e certo, aí, quando né? você entra também na coisa, na questão de vira-lata, você está acabando também meio sendo racista, preconceituoso com o seu próprio povo, com a sua própria gente, entendeu? E achando que o homem branco, assim, se você for pensar, o homem branco é a pior raça que tem, porque foi que se espalhou, que conquistou, que explorou, né? Mas não é, o ser humano é assim. Né? O ser humano é assim, porque lá atrás o Homo sapiens, né, saiu caminhando pela Terra toda e acabando com todas as espécies, só sobrou Homo sapiens. Entendeu? Então, assim, nós somos maravilhosos e somos terríveis, né? E a gente tem que, cada vez tendo mais consciência e consciência do nosso poder, mais a gente tem que cuidar. Mais a gente tem que cuidar de si, do próximo, dos outros, menos preconceito a gente tem que ter, menos xenofobia, menos homofobia, entendeu? Porque nós somos diversos, múltiplos, né? A gente não é uma coisa só, né? O ser humano é muito rico. E essa riqueza que a gente tem que abrir a nossa cabeça, olhar para os outros, sabe? Porque, assim, não faça outro o que você não quer que faça a ti mesmo. Isso aí, ao meu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, essas são as coisas básicas aqui de Cristo, né? Mas tem Buda, tem outros, e todos falam do amor ao próximo. Interessantíssimos também. Exatamente, e todos falam do amor ao próximo, a Umbanda, o kardecismo, entendeu? Os evangelhos. Assim, se você pega, é o quê? A essência é o amor ao próximo. O homem é que acaba deturpando e usando isso politicamente. Esse é o engano, porque a religião é um direito de cada um, de seguir escolha, a religião que ele quiser. Né? Eu penso assim. Mas é o pensamento certo mesmo. A gente dá luz a isso, né, cara? É o amor que move, é o amor que faz e que transforma também. Sim. E a gente tem muito mais informação também, é fundamental, porque hoje a gente também tem muito, embora tenha muito fake news e a gente tem muito acesso à informação, sim, né? Sim. Então, assim, eu sou de uma época que se precisasse fazer uma pesquisa mais forte, mais sólida, era a biblioteca. Era muito, né? Mais difícil. Era muito mais difícil. Hoje tudo você era muito dá mais uma difícil. gulgada e você vê, né, informação aqui, aí você olha uma coisa de um canal de notícia, você, né, dependendo da informação, se for uma coisa suspeita, né? Você tem que ver. Tem que ver. Né? Tem que procurar. E tem esse recurso, né? E tem esse recurso. Isso e ao mesmo tempo tem o recurso do conhecimento, né? Hoje qualquer coisa que eu não sei, que eu tenho dúvida, que eu não me lembro, eu vou ali no Google na hora. Uma palavra que eu não sei o significado, eu vou lá e me dá na hora. Quer dizer, o saber, ele está muito à nossa mão, né? No teu telefone você pode resolver muita coisa, saber muita coisa. Otimiza tempo. Qualquer pergunta que você queira fazer, você pergunta, né, para IA. Enfim, claro, né, tem os amigos, tem a família, que a gente, né, conversa primeiro, sei lá, mas no momento que eu tô, cara, tô com uma dúvida disso. A Copa, né, por exemplo, tô vendo a Copa, adoro a Copa do Mundo. É uma reunião de povos, de gente, futebol, adoro futebol, enfim, e aí surgem os personagens, né? E aí você quer saber de tal jogador, você bota ali, você sabe na hora, né? Tudo que você quer, hoje em dia está à mão, tudo o saber. A tecnologia a seu favor, realmente, né? E aí, é claro, né? A gente vai viver
Eu acho que a verdade e a mentira, elas sempre existiram, né? Não é de hoje. Só que elas ganharam uma dimensão agora muito maior, né? Porque nós temos no telefone ali, você vê, se você pega o Instagram, a quantidade de informação, você vai no TikTok, você vai numa coisa de notícia, qualquer coisa hoje. Você vê o mundo inteiro, você sabe o que está acontecendo. Se acontecer agora lá uma coisa, ela vem, já chega no mesmo, chega no mesmo instantâneo. É. Então, tudo, é claro que isso também dá uma enlouquecida um pouco na gente, né? Que essa quantidade de informação, eu não sei, às vezes, eu não sei se é a minha idade, mas assim, a memória recente, às vezes, sabe, ela parece que fica um pouco prejudicada, porque é tanta informação. É muita informação. Né, que a gente não consegue dar conta. Às vezes também é bom ficar um pouco fora. Out um pouquinho, né? É. O que me assusta um pouco é o tribunal da internet mesmo, assim. É uma multidão de gente julgando, muitas vezes sem saber. É uma opinião que prevalece. E é uma loucura isso, né? Tem uma fúria de haters, né? Assim, de pessoas que amam odiar. Né? É uma contradição. Isso. Assim. Ama odiar. Assim, parece que se alimenta, né? Que se sente bem com isso. Infelizmente, né, cara? Mas assim, se a gente for deixar de fazer o que a gente quer com medo da rejeição, com medo de que alguém não vai gostar, a gente não vai fazer nada na vida. Nada. Né? A gente tem que gostar da gente, em primeiro lugar. Né? E se a gente não quer, né, exatamente aquela frase, não faça ao outro o que você não quer para você mesmo, você não vai fazer mal para ninguém, porque a não ser que você não queira bem a si próprio. Né? Mas o que você não quer para você não faz com o outro. Né? Então, e em termos de qualquer coisa, de julgamento, de preconceito, né, de olhar o outro pela superfície, né, sem procurar saber o que está passando, o que a pessoa está dizendo, o que ela quer fazer. Né? E tem, claro, uma coisa que eu acho assim, que é quase imperdoável, né, hoje em dia. Não se pode errar. Né? O erro é quase... Tem pessoas que são banidas. Imperdoável, assim, né? Imperdoáveis. Né? A gente tem esse risco de se tornar seres imperdoáveis. Né? E isso realmente... que volta, né, a toda qualquer coisa que eu acho contra o humanismo. Né? Porque, na verdade, no fundo, a gente quer ser feliz. No fundo, a gente quer isso. Né? Eu acho que o ser humano, no fundo, quer ser feliz. E aí, se ele bloqueia... Porque eu acho que ninguém vai ser feliz impedindo que o outro seja feliz. Ou querendo impedir. Né? Não vai. Não tem possibilidade, né? Felipe, você está com quanto tempo de carreira? Quanto tempo? Eu sou meio ruim de conta, mas assim, eu comecei estreando, né, em janeiro de 1982, então estou com 44 anos. Caramba, um tempo. 44. O tempo passa, o tempo voa. Cara, mas que carreira linda, Felipe. Que obrigado. Carreira linda. Obrigado. Sabe, para mim... Se Deus quiser, vem mais por aí. Vem, muito mais. Vem mais 60 anos aí pela frente, se Deus quiser, de tanta coisa boa. Sabe, tem alguma coisa que você gostaria de fazer ainda? Eu tô fazendo um projeto musical. Assim, eu sempre gostei de cantar, mas nunca achei assim... que eu fosse um cantor para ser só um cantor, né? E aí eu me descobri como um compositor. Eu tenho feito músicas já há um tempo, que surgiu muito por causa da pandemia, né? Que pegou todo mundo e o ator, né? No caso eu, nós ficamos sem poder trabalhar. Sem alternativas. Porque a gente trabalha com físico, com presencial, né? E aí, eu acho que durante a pandemia eu comecei a escrever muito, sabe? E aí, logo que eu saí, eu fiz um trabalho, logo que a gente pôde trabalhar, né? Eu fiz um trabalho que eu
É aquela... Ai, meu Deus. Como é que chama? Que passou na Netflix, sou uma adolescente. De Volta aos 15. E eu fazia o pai da menina, e aí ele tinha uma doença terminal, e ele resolve aprender a tocar violão. E eu toco, arranho um violão a vida inteira, toquei um pouquinho, não sou músico, mas eu comecei a me preparar, né? O violão estava lá encostado, e aí eu comecei a me preparar, e convidei um maestro, amigo meu, muito amigo meu, e Márcio Tinoco, e indiquei ele para fazer a minha preparação, e aí ele começou a me dar aula de violão focado na preparação. E aí, cara, eu falei, cara, pô, Márcio, tô com vontade, eu queria aprender a compor, a estudar composição, né? E aí comecei a fazer aula com ele, e aí comecei a juntar isso, e tô com um trabalho musical aí. Cara, que bacana, que notícia boa, né? Eu gravei um álbum de 14 faixas, e aí estou procurando, cara, uma gravadora, um selo, alguma coisa para apresentar esse trabalho. É pop, é rock, É um pop, samba, rock, MPB. Biscoito fino, né? Aí eu não sei, gente. Tem que ser. Tem que ser. Imagina, Estou começando a olhar, procurar isso. Eu fiz um trabalho muito legal, cara, junto com o Clauber Fabre, que virou meu parceiro, e fizemos a produção, ele fez a produção musical, os arranjos, tocamos com gente aí, Cláudio Infante na bateria, gente muito maneira. Um auxílio luxuoso mesmo, né? Uma banda bacana. Cara, você tem que rodar Brasil com isso, tem que cuidar disso. Se Deus quiser, nossa, Deus lhe ouça. É a minha vontade. É tão importante a gente saber. O Ângelo Paes Leme, que é um amigo querido, também fez um álbum lindo. Ele é fofo, querido. Ele e a Sofia. Ele compôs também? Compôs, tem um álbum lindo, cara. Lindo o álbum legal. dele, assim. E o Ângelo é muito sensível também pra música, toca piano, violão bem pra caramba. Olha. E o álbum é lindo, assim. Eu falei, Ângelo, tem que rodar, porque, assim, é um prazer tão grande pro espectador, pro público receber, não é? Já um show em teatro. O Maurício Matar também faz um trabalho musical bonito. Fez lá atrás, né? Maurício, assim, eu fiz ele em Fortaleza, foi incrível, foi bacana pra caramba, show lindo. Aí tá fazendo show só que o show é com a grande banda, mas o repertório lindo, sabe? Impecável, ele tem uma vozinha gostosa de ouvir também, meu roquinha, não sei o que e tal. Cara, que notícia boa, ganha a música, ganha a gente. Eu tô correndo atrás aí do espaço, e aí tomara aí que daqui a um tempinho já começa a fazer uns shows por aí. Quando tiver com um show pronto, vamos conversar pra gente fazer no Teatro Claro Mais Fortaleza. Vai ser tão bom. Com o maior prazer. Receber lá Fortaleza. E foque também no Nordeste. Eu tenho dito isso para as pessoas. Isso não é barrismo, mas eu não é nada adoro disso. o Nordeste. Aliás, eu fiz um filme lá também, eu fiz um filme em Barra do Cunhaú, né, pertinho de Natal, do lado de Pipa. E um filme incrível, assim, filmamos tudo lá em Barra do Cunhaú, maravilhoso. Filhos do Mangue. E fiquei lá na cidade, o Manguezal. Eu adoro o Brasil, adoro o Nordeste, assim. É uma outra, né? Parece um outro país. Um outro né? país, total. O Sudeste parece uma coisa, o Sul é outra, o Norte é outra. Quer dizer, essa diversidade do Brasil, e somos todos brasileiros, né? Eu tenho dito isso para as pessoas, o Nordeste, ele é realmente mais quente. Desculpa só, eu fiz esse filme também com a Titina Medeiros, que foi uma maravilhosa. colega incrível, né? Maravilhosa. Eu senti Partiu tão cedo, né? Muito cedo. É uma grande atriz, grande pessoa. A sensação sabe? que a gente tinha era que a Titina ainda fazia tanta coisa, porque ela era uma atriz muito marcante, brilhante. Nossa, me arrepiei agora. Maravilhosa. Faço questão de falar dela aqui, porque, sabe, uma pessoa incrível, assim, uma companheira de cena, sabe, um bom humor. Bem-humoradíssima. Nossa, tanta vida, né? Então, é muito importante, né? Assim, a gente fica até emocionado, cara, porque a vida a gente nunca sabe, Nunca né, sabe. A gente nunca sabe. Sabe? Ninguém sabe a hora, ninguém garante nada, não há garantia. Então, a vida é muito preciosa.
E a gente tem que se respeitar, se amar mais, sabe? É isso que eu fico pensando, assim, porque o quanto é importante, o quanto é precioso viver. A gente não pode viver achando que a gente é eterno, que a gente vai durar para sempre. Pode até existir a eternidade, mas ninguém voltou de lá para nos contar, entendeu? O que a gente sabe dessa vida é essa daqui, e é essa que a gente tem, né? E um dia a gente chega, vive, e um dia vai embora. E é isso para todo mundo, todo mundo. É complicado. Eu vou te falar que eu perdi meu pai há 1 ano e 5 meses e foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Uma das piores, porque já tive uma outra experiência muito ruim também. Mas assim, eu recalculei totalmente minha rota. Porque a gente, na minha casa, a gente é uma família pequena, mas sempre muito amorosa, sempre muito, sabe, de comer todo mundo junto, todos os domingos os irmãos, né? Aquela coisa de núcleo. A gente sempre deu muito também, valor para isso, né? E quando meu pai partiu, tomou um outro... Inclusive, hoje até os meus projetos. Assim, hoje, todos os projetos que eu faço como produtor, festival, o próprio podcast, eu prefiro fazer com propósito, sabe? Uma coisa que fique, com uma mensagem que fique. Escrevi um livro, porque eu acho que é importante para depois, para a gente também, né? Então, é muito importante mesmo, amar. É fundamental a gente deixar a vaidade em algum lugar, porque a gente não precisa dela para absolutamente nada. O ego, né? Quanto menos ego. E vai indo embora, porque conquista financeira faz parte, tudo isso faz parte. Mas nada pode ser maior, né, Felipe? Sim. Nada pode ser maior, né? Cara, eu fiquei tão empolgado com essa história do teu show, sabe? Eu fiquei... Vamos fazer, vamos fazer feliz, junto aí. Cara, eu acho que tem tanta coisa para se fazer nesse sentido. E aí eu volto a falar, cara, os 9 estados do Nordeste são muito receptivos. Posso falar com propriedade do que eu vou dizer agora, e sem estar tietando e tudo. O Nordeste ama você, cara. Você é um cara amado no Brasil todo. Mas a gente tem um carinho, uma gratidão muito grande por você, por tudo que você já fez pela gente, com o seu trabalho. Imagina. Então, nos dê esse carinho, viu? Nossa, assim que o show estiver montado, vai ser muito lindo, sabe? Você tá nos teatros lá, ou em casa de show, vai ser muito bacana te ouvir, ainda mais você também sendo composição fora sua. O que a riqueza musical que tem o Nordeste. Tem muita coisa boa. A riqueza musical... Os gênios que saíram de lá, né, da Bahia, do Caetano, do Gil, né, o Djavan de Alagoas. A Elba da Paraíba. O Zé Ramalho, o Alceu Valença. Né, Lenine do Pernambuco. Tem uma turma foda. Mas o Chico Science. E tem uma turma nova também que, assim, Zé impressionante. Zé que é um querido. Nossa, assim, porque a gente fica falando nomes, eu vou esquecer aqui de vários, mas que... tem a turma deu um nome na música mesmo. Assim. Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, né? Muita gente uma turma, muito né? forte. É uma turma. Assim, Hermeto Pascoal, né? É incrível. E outras coisas, atores, né? Eu acho que o maior ator, para mim, né? Mais versátil, incrível, Chico Anísio. O Chico Anísio é do Ceará, né? É de Maranguape. O Zé Vilca. Zé Vilca é da minha cidade. Juazeiro do Norte, do Padre Cícero. Gênio, assim, o Chico um gênio. Né? O Chico seria Chico era genial considerado gênio. Botasse o Chico nos Estados Unidos, nossa mãe. O mundo estava fazendo assim para ele. Era um cara criativo, versátil mesmo, tinha um humor gostoso, inteligentíssimo. Né? Necessário, cento e tantos personagens. E todos muito diferentes um do outro e no olho. Não era só na composição, né? Enfim, é o Nordeste. O negócio Você pega a Dira Paz também, do Norte. Né? Adoro a Dira, acho ela foda. A Dira é maravilhosa. E parar para pensar aí, são grandes, pelo Brasil todo. A gente tem muita gente talentosa na música, no teatro, e vai surgindo, e estão surgindo, né, pessoas muito talentosas.
Mas a gente quer uns carioca de 40 anos de carreira, Vamos cantantes lá também. Vou lá Tá com bom. o maior prazer, meu Querido, irmão. eu queria Um te prazer agradecer enorme, por tudo, viu? sabe? Pô, imagina. Você é um querido, você passa uma Pô, tamo tranquilidade junto pra aqui. gente. Obrigado. Impressionante. Ah, sabe? que bom. Muito bom estar contigo, sabe? Você Que é um bom, cara meu irmão. que Pô, tem uma energia fico boa, um cara muito leve, feliz. sabe? Do bem, para além de tudo que as pessoas já sabem, assim. Eu tô muito feliz, muito, muito, muito honrado, Pô. viu? Muito obrigado. Valeu. Pô, obrigado você. Valeu mesmo. Valeu, gente.